E aí, estudante? Aqui é o Diego Vitor e esse é o canal Teoria do Caos. Viu minha aula anterior? Naquela aula eu mostrei que raiz de 2 é um número irracional. Agora eu vou expandir esse conceito. Eu vou mostrar que se P é um número primo, a raiz de P também é um número irracional. Vamos lá? Veja, aqui eu também vou provar por absurdo que raiz de P não pode ser racional. Então eu começo fazendo o contrário, afirmando que a raiz de P é um racional, sendo P primo. Se a raiz de P é um número racional, é porque eu posso escrever raiz de P como sendo A sobre B, com A inteiro e B inteiro, não nulo, para a gente não cair em divisões por zero. Também o MDC de A e B é igual a 1, ou seja, A e B são primos entre si, que é uma forma de dizer que eles não têm fatores em comum senão o 1, ok? Então vamos começar a prova. Se a raiz de P é igual a A sobre B, eu posso elevar ao quadrado ambos os termos, como a gente fez provando a raiz de 2. Então, elevo ao quadrado, eu vou encontrar o seguinte, que P é igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado. Passando o B ao quadrado para o outro lado, eu vou ter o seguinte, A ao quadrado é igual a B ao quadrado vezes P. Eu consigo observar, então, que o A ao quadrado é um múltiplo do P. Veja, ou um número é primo, ou ele é um número composto, um produto de fatores primos. Como P é primo, eu estou vendo aqui que o A ao quadrado é um produto de fatores primos. Digamos que o A é formado pelos fatores primo 1, multiplicado pelo fator primo 2, multiplicado pelo fator primo 3, multiplicado pelo fator primo 4, 5, não sei, até o enésimo fator. Eu não sei quantos fatores são. Às vezes pode ser 1, às vezes pode ser 2, às vezes pode ser 10, enfim. Eu sei que o A é um produto de fatores primos. Então, o A ao quadrado, ele é o A vezes o A. Ou seja, isso aqui vezes ele mesmo. Eu também posso reescrever o A ao quadrado como um agrupamento 2 a 2 dos fatores. O F1 vezes o F1, o F2 vezes o F2, até o meu enésimo termo, Fn vezes Fn. O que eu fiz aqui foi nada mais nada menos do que reescrever A ao quadrado como um produto de fatores primos. Olhando para cá, eu sei que P é um primo, que é um fator do A ao quadrado. Então, obviamente, o P ele tem que ser um desses fatores. Ou F1, ou F2, ou F3, ou o enésimo fator. P tem que ser um deles. A conclusão é simples. P é fator de A ao quadrado. Eu já estou vendo aqui. Só que, se P, por exemplo, for F2, aqui eu teria F2 vezes F2, e aqui eu tenho o fator F2. Se o P for F1, F1 vezes F1, aqui eu também tenho F1. Se o P for o enésimo fator, aqui eu também tenho um enésimo fator. A conclusão é de que P também é fator de A. Logo, o A eu posso escrever como P vezes um certo K com K inteiro. Se P é um fator primo de A, o A é múltiplo de P. Então, ele é P vezes alguma coisa. Essa alguma coisa eu estou generalizando como K, sendo esse K inteiro. Esse resultado eu vou jogar aqui, nessa equação. O A é P vezes K, então A ao quadrado é P vezes K ao quadrado, que é igual a B ao quadrado vezes P. P ao quadrado, K ao quadrado, é igual a B ao quadrado vezes P. Dividindo tudo por P, aqui cancela, e eu fico com P, K ao quadrado igual a B ao quadrado. Veja, B ao quadrado é um múltiplo de P. Logo, P é fator de B ao quadrado. Então, se eu desenvolver o mesmo raciocínio, eu vou concluir que P também é fator de B. Percebem o absurdo?
P é fator de A. P é fator de B. Mas no começo eu admiti que a raiz de P era igual a A e B, onde A e B são primos entre si. Eles não teriam fatores em comum senão o 1. E eu acabei encontrando que P é um fator comum de A e fator comum de B ao mesmo tempo. Então eu volto a cair num absurdo. E por isso a gente conclui, por absurdo, que a premissa está incorreta. A raiz de P não pode ser racional, porque eu vou cair em um absurdo algébrico. A raiz de P não pode pertencer a Q. Ou seja, a raiz quadrada de qualquer número primo também é irracional. Raiz de 2 é irracional. Isso eu provei na aula passada de forma independente. Mas a raiz de 3 é irracional. A raiz de 5 é irracional. A raiz de 7 é irracional. E por aí vai. A raiz de qualquer primo é irracional. Agora que a gente já conhece um pouco dos irracionais, existe uma forma fácil de você achar outros irracionais. Se alfa é um número irracional, a gente já sabe, né? Por exemplo, ele é a raiz quadrada de um número primo. Se ele é irracional e o Q é um certo racional não nulo, eu posso fazer outros irracionais a partir disso. A raiz de 2 mais 3 ou a raiz de 2 menos 3 é irracional. Aqui a gente tem um irracional. O produto de um irracional por um racional também é irracional. Por exemplo, 3 raiz de 2 é um número irracional. A divisão também é irracional. Por exemplo, raiz de 2 sobre 3 é um número irracional. E o inverso também. O irracional aparecendo no denominador, com aqui racional, a gente tem também um número irracional. Então, assim, a gente consegue infinitos números irracionais. Outro dado, os números transcendentes também são irracionais. O que seria um número transcendente? É um número que não é algébrico. O que é um número algébrico? É um número que pode ser raiz de um polinômio de coeficientes inteiros. Existem alguns números que não podem ser raízes de um polinômio de coeficientes inteiros. Esses números são os transcendentes e a prova disso é muito complexa. Trouxe dois dos mais famosos números transcendentes, que é o número de Euler, também conhecida como a base dos logaritmos neperianos ou dos logaritmos naturais, que aproximadamente é 2.71828, 1828, 4590 e por aí vai. Veja que ele até quis simular uma dízima periódica, 1828, 1828, mas logo em seguida ele acaba perdendo essa característica, ele não tem nenhum período, então ele é uma dízima não periódica. Se é uma dízima não periódica, ele é um número irracional. E além disso, ele é um número transcendente, né? Nenhum polinômio de coeficiente inteiro vai gerar o número de Euler como uma raiz desse polinômio. Um outro número transcendente muito conhecido é o famoso π, que é a razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro. Lembra que o perímetro da circunferência é calculado como sendo 2πr ou 2rπ, sendo que o 2r é o diâmetro da circunferência. Então eu fico com C é igual a diâmetro π, logo π é igual a C sobre D, a razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro, que aproximado é 3,1415926 e por aí vai, né? 3,1416 para a maioria dos cálculos está de bom tamanho. Ele também é um número irracional, veja que ele é uma dízima não periódica, então ele não pode ser escrito na forma de fração. Ele é um número irracional. E também é um número transcendente, ele não é algébrico. E de toda forma, se π é irracional, 3π é irracional. π mais 8 é irracional. π sobre 2 é irracional. 2 sobre π é irracional. Ou seja, utilizando essa maneira aqui de achar outros irracionais, né? Então, um irracional mais ou menos um racional, produto entre racional e irracional, ou divisão entre racional e irracional, não importando se ele vai estar no numerador ou no denominador. Para finalizar, não existe intersecção entre o conjunto dos racionais e dos irracionais.
O que é racional é racional. O que é irracional não pode ser racional, porque esse aqui não pode ser posto na forma de fração, enquanto esse pode. Então a intersecção é nula. Mas a união é conhecida como conjunto dos números reais. Se a gente for utilizar o diagraminha de Venn, os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. E existe um outro conjunto separado dos irracionais. E tudo isso aqui está contido nos reais. Todas as propriedades que a gente estudou na primeira aula para adição e multiplicação, né? Comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro, elemento inverso, todas elas, tudo que era válido para os racionais, também é válido para os reais. A subtração também é fechada nos reais. E a divisão também é fechada nos reais não nulos, para evitar a divisão entre um real e o zero. E com a introdução recente agora dos números irracionais, a potenciação e a radiciação passam a ser fechadas nos reais não nulos. Ou seja, a elevado a um expoente fracionário, que também pode ser lido como a qésima raiz de a elevado a p, vai pertencer aos reais para todo a pertencente a um real não nulo. Ou seja, aqui dentro não pode ter número negativo. Essa exigência, porque isso aqui não pode ser negativo, eu vou trazer nas próximas aulas, quando a gente começar a falar de potências e raízes. Agora a gente está completo. A gente estará mais completo ainda se um dia a gente for trazer o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos resolve a questão de raízes de índice par para números negativos. Mas isso aqui é um assunto mais para frente, né? E não é nada simples, ele é um assunto complexo. Perdão pelo trocadilho. Se você gostou desse vídeo, deixe sua avaliação, siga meu canal. Eu sou o Diego Vitor e você está no canal Teoria do Caos. Até breve.